Com 11,8 bilhões de habitantes, a cidade de São Paulo é a maior e a mais populosa do Brasil. Como qualquer metrópole que cresceu sem planejamento e sem organização, São Paulo enfrenta hoje diversos problemas que afetam a vida de todos os paulistanos direta ou indiretamente. Um dos fatores que insensibilizam e afastam os habitantes de sua própria cidade é a carência por espaços de lazer. Desprovidos de atividades e ambientes prazerosos para frequentarem em seu tempo livre, os paulistanos acabam trancados em casa, em shoppings ou em lugares já lotados. E se nenhuma dessas opções servir, aqueles que têm condições financeiras optam por viajar e aproveitar o lazer de outras cidades próximas. Entretanto, a Constituição Federal de 1988 garante o lazer como direito social de todo brasileiro. Já é hora de São Paulo transformar-se em uma cidade para pessoas, uma cidade na qual hajam espaços de uso público para todos, uma cidade na qual o lazer e o bem-estar sejam constantes, uma cidade da qual os paulistanos possam se orgulhar e na qual eles desejem permanecer e usufruir em seus tempos livres. Para que isso seja possível, é necessário analisar o potencial da cidade e usá-lo a favor do cidadão. São Paulo deve ser considerada privilegiada por ter em sua área dois grandes rios, o Rio Tietê e o Rio Pinheiros. É justamente nesse recurso natural que consiste a solução para a problemática mencionada. Dessa forma, o projeto Volta Rio consiste em reformular a ocupação da calha do Rio Pinheiros, criando espaços de lazer, espaços verdes, praças e parques de maneira a ampliar o espaço cidadão. A proposta prevê duas frentes de ação. A primeira refere-se à despoluição do Rio Pinheiros e a segunda diz respeito à transformação do Jockey Club de São Paulo em um parque e centro cultural integrado à margem do rio. Jurubatuba, como era chamado o Rio Pinheiros pelos índios Tupi, foi um espaço muito modificado ao longo dos tempos. Em 1928, foram iniciadas as obras de retificação do rio, cujos objetivos eram acabar com as inundações, canalizar as águas e direcioná-las para a represa Billings, invertendo o sentido do rio. Com tantas transformações, as margens do rio perderam as matas ciliares e a vegetação natural foi se extinguindo. Dessa forma, é imprescindível a recuperação do rio. Para isso, deve-se prosseguir com o plano da Sabesp, que em 2000 inaugurou a emissária Pinheiros Leopoldina, uma tubulação com quase 3 metros de diâmetro e 7,5 km de extensão, que recebe o esgoto de quase toda a bacia do Rio Pinheiros para ser tratado na estação de Barueri. A instalação é responsável pela coleta de 3.000 litros de esgoto por segundo. Para que esse tratamento seja eficiente, é necessária a ampliação da estação de tratamento de esgoto, ETE, de Barueri. Resolvida a problemática do despejo inadequado de esgoto, restará a limpeza da sujeira do rio. Para essa etapa, deverá ser utilizada uma combinação de duas técnicas. A primeira é a flotação, que consiste na utilização de produtos químicos para juntar a sujeira que sobe à superfície em forma de lodo, facilitando sua retirada da água. A segunda técnica é a utilização de bactérias que se alimentam da poluição do rio. Combinados, esses mecanismos serão capazes de devolver um Rio Pinheiros decente aos habitantes de São Paulo. Simultaneamente, a limpeza desse canal morto, que é um processo longo, Volta Rio pretende desapropriar o Jockey Club de São Paulo e transformar a sua área em um parque público e centro cultural. Desde a década de 1980, o Jockey tem enfrentado um declínio financeiro que acarretou no abandono do local por parte do público que o frequentava. Em 2011, a dívida de IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, somou-se em aproximadamente 400 milhões de reais. A área ao seu redor também viu-se prejudicada com o discurso do espaço. Os casos de violência aumentaram no bairro. Levando em conta essas circunstâncias e sendo o clube localizado tão próximo ao rio, sua área tem enorme potencial para tornar-se mais útil para todos os moradores da capital paulista. A prefeitura deve compensar o valor da indenização pela desapropriação por meio da dívida do IPTU que o Jockey tem com a administração municipal. Depois de comprado pela prefeitura, o projeto pretende integrar o parque à margem do Rio Pinheiros. Isso será feito substituindo um trecho de aproximadamente 800 metros da Vila Professor Simão Fagboim, por um túnel subterrâneo onde passarão os automóveis que hoje transitam pela marginal. As 7 pistas serão reduzidas a 5 pistas subterrâneas que emergirão antes do retorno para a ponte. O espaço antes ocupado pelos carros será transformado em área verde e unirá o Parque do Jockey ao Parque Linear Rio Pinheiros, cujo projeto já está sendo pensado pela Prefeitura em parceria com a iniciativa privada. À beira do rio haverá um deck de madeira de 300 metros de comprimento nos moldes das praias parisienses que acompanham o Rio Sena. Um pouco mais distante da beira do rio, passará a ciclovia, hoje já em processo de construção.
A área escolhida para o empreendimento conta com a estação ferroviária Cidade Jardim, pertencente à linha 9 da CPTM. Situada logo em frente ao futuro Parque do Jockey, essa plataforma facilita a chegada dos paulistanos das várias regiões da cidade. De maneira a melhorar ainda mais o acesso das pessoas ao parque, faz parte do plano ampliar o corredor de pedestres da ponte Engenheiro Roberto Rossi Sucolo, que liga a Avenida Cidade Jardim à Avenida dos Tajurás. O Parque do Jockey terá a área de 6.000 metros quadrados, a mesma área atual do hipódromo. Onde hoje é o espaço conhecido como Peão do Prado, o descapeamento no meio da pista de corrida, ficará a área mais verde do parque. Um ginásio de 6.250 metros quadrados, equipado com 2 quadras poliesportivas e arquibancada, tomará corpo à direita. Ao seu redor estarão dispostas 6 quadras poliesportivas descobertas, cada uma com 1.500 metros quadrados. Ao redor do Peão do Prado haverá uma pista de Cooper e uma ciclofaixa, ambas com aproximadamente 2.000 metros de extensão. A ciclofaixa irá se juntar com a ciclovia da Marginal. À esquerda dessas quadras haverá uma pista de skate e um parquinho infantil, cada um com 1.125 metros quadrados de área. No centro esquerdo desse atual descapeamento haverá uma grande praça sem muitas árvores, de maneira a criar uma espécie de clareira no meio do verde. A área restante será preenchida por um bosque com trilhas para a caminhada. Além do terreno descampado, fazem parte do Jockey os majestosos edifícios construídos na época em que o hipódromo estava em seu ápice. Desde 2010, essas construções foram tombadas pela CONDEPAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico e Turístico de São Paulo. Portanto, é necessária a aprovação do órgão para que sejam feitas mudanças no uso desses locais. O projeto pretende utilizar os espaços para promover o lazer e incentivar a cultura e seu acesso. Afinal, este é um dos deveres do Estado segundo o artigo 215 da Constituição Federal. Arquibancadas sociais e arquibancadas especiais, hoje em total desuso, serão mantidas como arquibancadas, porém terão seus assentos substituídos por bancos de madeira e servirão como espaço prazeroso para sentar e apreciar o Parque do Jockey e a cidade. O complexo adjunto à arquibancada social abrigará 2 museus, o Museu Volta Rio, no qual ficará exposta permanentemente uma exposição a respeito do Rio Pinheiros, e o Museu do Jockey, no qual será apresentada toda a história do hipódromo. Nos salões adjuntos às arquibancadas especiais e a antiga bilheteria serão construídos 2 cineteatros cujo objetivo é difundir o cinema e o teatro como foco em produções paulistanas e/ou brasileiras. Cada sala terá capacidade para 120 pessoas. No terceiro salão, anexo à arquibancada especial, será instalada uma biblioteca segundo as diretrizes do Sistema Municipal de Bibliotecas. Além dos serviços de consulta, empréstimo e orientação à pesquisa e leitura, o ambiente poderá promover atividades culturais. A área que hoje serve de sede aos sócios do Clube do Jockey serão usados como salões de jogos que abrigarão equipamentos para sinuca, pebolim, ping-pong e mesas para se jogar xadrez, por exemplo. Os prédios que hoje servem como garagem do Jockey darão lugar a salas que podem ser reservadas para cursos e oficinas. Com todos esses dispositivos, o Parque do Jockey será uma excelente opção de lazer para todos os paulistanos, além de uma área verde significativa para contrapor-se à malha urbana cinzenta de São Paulo. Pela Constituição Federal de 1988, todos têm direito a espaços verdes como esses. O projeto Volta Rio será financiado pelo Governo do Estado de São Paulo e pela Prefeitura do Estado de São Paulo. A etapa referente à despoluição do Rio Pinheiros, por tratar-se de águas superficiais, é de responsabilidade do Poder Executivo Estadual. Este poder agirá junto às secretarias estaduais do Meio Ambiente e do Saneamento e Recursos Hídricos para financiar o projeto. Já a Prefeitura de São Paulo será responsável pela viabilização do Parque do Jockey. O Poder Municipal dispõe de 12,7% do dinheiro arrecadado com impostos, total de R$ 34,6 bilhões para obras urbanísticas, atingindo um total disponível para tais obras de R$ 4,4 bilhões. Este recurso será empreendido para a execução do parque. A Prefeitura poderá juntar-se às secretarias municipais da Cultura, do Verde, do Meio Ambiente, de Esportes, Lazer e Recreação para financiar o projeto Volta Rio. O custo total do projeto será de R$ 258.289.698, orçados da seguinte maneira. Na primeira etapa, custará R$ 160 milhões e a segunda etapa será de R$ 98.289.698.
Um projeto ambicioso como é o Volta Rio não deve ser encarado com descrença, mas como uma oportunidade de transformação para a cidade de São Paulo. Uma cidade que tem potencial para tornar-se melhor, menos desigual, mais verde, mais prazerosa, com mais cultura e, acima de tudo, uma cidade que tem potencial para tornar-se uma cidade para pessoas. Quando Cosme e Damião por foi perguntar, quando um de dois irmãos do todo foi questionar, levou foi Costa na lata e a lata vai revidar.